Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, Cleiton Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nesse nome vermelho inscrever-se, que todo vídeo que eu postar, você vai receber a notificação. Esse vídeo é a reflexão do segundo domingo da Páscoa, ano C. E esse domingo nós vamos trazer uma reflexão. A presença do Cristo ressuscitado em nosso meio. A palavra de Deus deste domingo nos mostra o Cristo ressuscitado, mas antes de subir para o Pai, aparecendo aos seus discípulos. E ele aparece aos seus discípulos para quê? Para dizer que ele continua presente. Presente na nossa vida, presente na nossa história, presente na nossa caminhada. Como é a presença do Cristo ressuscitado? Em primeiro lugar, é uma presença fortificante. É uma presença que nos dá força. Visualizemos duas cenas. Primeira cena do Evangelho. Os discípulos estão reunidos, com as portas trancadas, porque estavam com medo. Uma segunda cena da primeira leitura e da segunda leitura. Os discípulos estão em missão. Depois do Cristo ressuscitado, os discípulos estão em missão, corajosos, destemidos, dando seu testemunho, anunciando o Cristo ressuscitado. Isso tudo para nos dizer: o Cristo ressuscitado é a nossa força. Segundo lugar, é uma presença alegre. Diz o Evangelho que os discípulos ficaram alegres quando viram o Senhor ressuscitado. Ficaram alegres por quê? Porque eles viram que a dor, a morte, o sofrimento não são a última palavra. Porque reacendeu neles a esperança. Uma música pascal que eu gosto é aquela que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A ressurreição de Jesus nos faz olhar para o futuro de forma positiva, nos faz olhar para o futuro de forma vitoriosa, de forma esperançosa. Terceiro lugar, é uma presença transformadora. A presença do Cristo ressuscitado transforma vidas, transforma realidades, transforma situações. Imaginemos o exemplo de São Pedro. São Pedro antes nega Jesus Cristo. São Pedro antes volta para a vida antiga de pescador, tem também junto com seus discípulos o medo. Mas São Pedro, depois do encontro com o Cristo ressuscitado, se torna esse grande líder da nossa igreja, se torna esse grande testemunho do Cristo ressuscitado. Quarto lugar, é uma presença que anima a nossa fé. O Evangelho diz que os discípulos estão reunidos e Jesus aparece no meio deles. Os discípulos, São Tomé, ele não estava presente neste momento. Meus irmãos e irmãs, quando nós não estamos presentes na comunidade, nós corremos o risco de não ver Jesus. Corremos o risco de não encontrarmos Jesus. Depois os discípulos, eles contam para Tomé: Tomé, o Senhor ressuscitou. Tomé, nós vimos o Senhor. Mas São Tomé diz: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Meus irmãos e irmãs, quando nós estamos fora da comunidade, nós também corremos o perigo de fraquejarmos na fé. E diz o Evangelho que 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos. Isso para nos mostrar que depois da ressurreição de Jesus, os discípulos eles passam a guardar o domingo como dia sagrado, como dia do Senhor, como dia da nova criação, porque foi o dia da ressurreição. E nesse momento, Tomé estava presente. E Jesus diz: olha aqui, Tomé, veja, toque e não sejas incrédulo, mas fiel. E São Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos e irmãs, a presença do Cristo ressuscitado animou a fé de São Tomé.
A presença do Cristo ressuscitado anima também a nossa fé. E em quinto lugar, a presença do Cristo ressuscitado nos traz a paz, nos transmite a paz. É bonito ver quantas vezes no Evangelho de hoje Jesus ele diz: a paz esteja convosco, a paz esteja com vocês. É porque é a paz que Jesus ele nos transmite. É porque é a paz que ele quer de cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, depois da ressurreição de Jesus, nós somos convidados a nos deixarmos tocar pela sua ressurreição. E quem se deixa tocar pela ressurreição de Jesus, não deixa mais lugar na sua vida, no seu meio, para o ódio, para a inveja, para a intriga, para a arrogância, prepotência, ambição. Não. Quando nós nos deixamos tocar pela ressurreição de Jesus, nós damos lugar para a paz, para o amor, para o perdão. Meus irmãos e irmãs, deixemos que a presença do Cristo ressuscitado seja a nossa força, seja a nossa alegria, seja a nossa transformação, seja a nossa fé, seja a nossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.